O despertar da consciência. De Neville Goddard. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem, que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que na verdade, geralmente são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser. Sem esforço ou uso de palavras, o homem a todo instante está comandando a si mesmo para ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia. O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo, e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias, que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens. Eu sou me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou. A consciência incondicionada da existência do homem se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si, e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança desta concepção, e ele poderia transformar seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o Pai são um, mas que o Pai é maior do que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior que o seu estado condicionado, ou sua concepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão, e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo, ele se tornará um só com esse estado de expressão. Tudo o que determinares realizar, dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira: você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa, para que você possa expressar ou possuir esta coisa que você está consciente de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão, eu sou o caminho,
Eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir, e seja como o sábio iluminado, que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Afirme-se ser o que você procura, conscientemente aproprie-se da consciência das coisas que você vê, e você também vai alcançar o status do verdadeiro sábio. Desta maneira, eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Capítulo 3. O princípio da verdade, página 77. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois além da consciência, não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo, e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus, e que o que ele é consciente de ser é o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma, e assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos, e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia, até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser, um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância desta lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do seu desejo, e permanecer neste nível até que ele se torne natural, é a fórmula para todos os milagres aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então, você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual, com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar.
Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou, e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja, através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão para esta falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência, e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência. Pois o estado desejado não precisa de complementos, ele já é completo por si mesmo. E cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Se elevar ao nível de um estado, significa se tornar este estado em expressão. Mas, para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Isto quer dizer que até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras, a ficar ausente do corpo, para ficar presente ao Senhor, segundo Coríntios 5, versículo 8. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas, isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações, enquanto o Senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser. Para realizar esta façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento, eu sou. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente, eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Esta experiência maravilhosa de elevar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema, e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. Quando esta expansão da consciência for alcançada, nesta profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar nesse estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser neste estado de expansão, se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse, que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez portanto Deus o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar esta luz em que você se encontra,
na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza, e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial, ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc., são os gigantes que fazem você sentir-se ser como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa desta nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia, mas, no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo a si mesmo. A história da traição de Jesus no Jardim Getsêmani é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículos 4 a 8. O homem, na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu Salvador, o choque é tão grande, que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou, é Deus, obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus, é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção: eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser, é Deus. E a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto,
pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão.